Tinha cumprimentado o Miguel, achei que o Miguel estivesse aí. Não, eu hoje, seu prefeito. Ah, que bom, muito satisfação. Igualmente. Bom dia, Jefferson. Nós estamos, então, trazendo o resultado da reunião do COI, né? Tivemos uma reunião relativamente rápida, aí, de uma hora, passando a... bom dia à comunidade, né, que não cumprimentei. Nós temos uma situação hoje, 2 pessoas hospitalizadas no Brasil e na Terra. Tínhamos, né, semana passada, 4 tupanciretanenses internados em UTIs fora do município. E hoje temos 3 pessoas, porque a quarta, infelizmente, veio a óbito, né, que estava internada em Santiago. Então, nós temos um tupanciretanense em UTI em Santiago, um tupanciretanense em UTI Canoas e outro em UTI de Ijuí. Tá? Semana passada nós tínhamos 83% das UTIs do estado ocupadas e hoje temos 88% de ocupação das UTIs. Tá? Em relação às vacinações, hoje nós estamos concluindo, felizmente, a vacinação das categorias, né? Que são aquelas categorias de comorbidades, categorias de professores, tudo que foi dividido em categorias, né? Por profissões, por ocupações, por atividades. A partir de hoje, estamos aguardando uma resolução que, a princípio, vai sair na sexta-feira, e, a partir de então, nós seguiremos vacinando por idade, né? Menores de 59 anos, no caso. Então, a princípio, seria isso, né? Nós temos tínhamos até ontem 6.526 pessoas com a primeira dose em Tupã e 2.804 com a segunda dose em Tupã. E 2.310 pessoas recuperadas e 62 ativas. Isso aí nos dá quase 9.000 tupanciretanenses parcialmente imunizados. Né? Nós temos aproximadamente 25%, tenho aqui os gráficos, 25% de vacinação da primeira dose. Isso aí nos dá 1/4 da população vacinada. Quando nós tivermos aproximadamente 3/4 da população vacinada com as 2 doses, nós teremos sim uma situação de imunidade no município, que nos dá uma tranquilidade maior aí no enfrentamento contra o vírus. Né? Vocês têm alguma dúvida? E, prefeito, em relação o feriado que tem agora, amanhã, se estendendo praticamente, dá um feriadão. O senhor havia dito em outras coletivas que, se fosse agravado, né, a questão da subida aí dos casos, poderia ter um lockdown. Foi, digamos, entrado na reunião a questão de lockdown para Tupã? Nós temos, lembrando, eu sei que muitas pessoas se preocupam, né, com esses 62 casos, e eu gosto muito dessa preocupação, porque essa preocupação mantém vivo na gente os cuidados, né, da prevenção da doença. Mas, quando nós decretamos o lockdown, nós tínhamos 10 vezes isso, né? Nós tínhamos 559 casos. E aí nós tínhamos que adotar medidas mais rígidas. Hoje nós temos 62. Nós ainda conseguimos administrar esse volume, chamando a atenção, a responsabilidade da comunidade para que cuide os seus comportamentos, né? Não mantenha o distanciamento de uma outra pessoa, porque o vírus passa de uma pessoa para outra pela proximidade. Se nós mantermos distanciamento, usarmos máscara e tomarmos os cuidados de asepsia, nós conseguimos controlar a doença nesses níveis. Então, nós não cogitamos, nesse momento, lockdown. A medida que nós estamos adotando aqui na administração, né, enquanto executivo,
durante esse feriado é não fazermos feriadão. Nós não teremos feriadão em Pantretã. Sexta será dia útil e sábado pela manhã também, né? O feriado será só na quinta-feira, exatamente para evitarmos que as pessoas viajem, esqueçam e baixem a guarda, né, do seu comportamento em relação a essa pandemia. Prefeito Gustavo Terra, Jefferson aqui falando, Jornal Manchete Digital. Primeiramente, bom dia ao senhor e a todos que acompanham esta live nos canais digitais. Prefeito, o senhor fala a respeito da vacinação, do avanço da vacinação em Tupanciretã, e também coloca os recuperados neste dado a respeito das pessoas que já tiveram contato com o vírus. O senhor é técnico nessa área, claro que não é a medicina, mas as fundamentações são parcialmente as mesmas. O senhor acredita que esse grupo já... Nós teremos aí a possibilidade daquele chamado rebanho, né, que é a forma como as pessoas acabam adquirindo uma imunidade de rebanho, acabou me fugindo a palavra, desculpa, ou se isso ainda não é possível com esses infectados e somente com 70% a 75% da vacinação que nós chegaremos a esse resultado. Bem, né, nós temos basicamente três grandes grupos de micro-organismos, né, que nos acometem, que seriam vírus, bactérias e fungos, né? Falando do vírus, que é o da enfermidade em questão, a gente sabe que uma das características dos comuns aos vírus é que ele precisa de um organismo, de um hospedeiro, né, de um organismo para se replicar. Quer dizer, na natureza ele não se replica, ele precisa substratos, né, de um organismo para se replicar. É o que ele faz com a nossa componente das nossas hemácias, das nossas hemoglobinas, né, particularmente com a ligação M, entrando um pouco mais técnico, né, e ele precisa encontrar hospedeiros com vulnerabilidade, ou seja, sem imunidade, para que ele consiga se instalar, se replicar, né, proliferar e contaminar outras pessoas. No momento que o vírus ele chega em um organismo que já tem imunidade, ele não tem tempo de se replicar e contaminar outras pessoas, porque os anticorpos já combatem esse vírus, né? A gente sabe tecnicamente, pela regra, que com em torno aí de 3/4 de uma população, de uma certa comunidade, né, havendo imunidade nesses 3/4, a chance de um vírus chegar num organismo vulnerável para que se replique e siga contaminando cai drasticamente. E esses vírus mais agressivos, eles coincidem com serem mais sensíveis às intempéries ambientais, quer dizer, ele resiste menos tempo no ambiente. Né? Então, se um vírus altamente agressivo, que ele é sensível ao ambiente, não encontrar organismos para que ele possa se replicar e seguir propagando a doença, a tendência é que ele vá morrendo, vá diminuindo muito a infestação, né, tanto dos organismos, das pessoas, quanto do ambiente. Entendeu? Então, por isso que, tecnicamente, a gente considera que, no caso desse coronavírus 19, né, esse Covid-19, ele, à medida em que ele encontrar, pela suscetibilidade que ele tem às condições ambientais, né, e encontrar aí 3/4 de uma certa comunidade já com uma imunidade estabelecida, né, regularizada, a tendência é que essa enfermidade ou vá embora ou, pelo menos, reduza significativamente. Prefeito, voltando na questão da vacinação, a gente tem percebido que há uma baixa procura para os vacinados de alguns grupos. O senhor está sabendo o motivo dessa baixa procura? E outra,
há possibilidade de termos a vacina da Pfizer no município, visto que exige um armazenamento com baixíssimas temperaturas? Tem essa possibilidade de nos responder essa pergunta? Sim, em relação à baixa procura, é fator individual, né? As pessoas, elas são livres aí para se vacinarem. Felizmente, nós estamos tendo agora uma oferta boa de vacina, e isso é muito importante, Antônio Marcos, pelo seguinte: no momento que tu tem uma oferta maior do que a demanda, tu elimina o fator disputa, né? Então, tu elimina a fila, tu elimina a concorrência, tu tem excesso de oferta. Então, isso para nós é muito importante, essa situação de aumento de oferta, né? Talvez pela redução da disputa, algumas pessoas cheguem, inclusive, a perder o interesse pela vacina. É muito importante que não haja essa perda de interesse. A comunidade precisa se imunizar. É importante ter essa consciência, né? Uhum. Agora nós entraremos em idades mais jovens, pessoas mais ativas no comércio, ativas na estrutura operacional do município. Isso é muito importante, que essas pessoas não baixem a guarda, que elas busquem a vacinação, né? A tua outra pergunta seria... Da Pfizer. Sim. Sim, tem. Nós temos aí uma boa expectativa nesse sentido, inclusive, me parece que essa vacina é a mais indicada para gestantes, né? Uhum. Nós tivemos a contraindicação da Oxford para gestante, porque ela estava desenvolvendo uma sintomatologia, né, grande até, diante do aceitável, e isso poderia comprometer as gestantes. Então, foi contraindicado para gestante, e nós estamos aguardando, sim, a Pfizer aí, inclusive numa quantidade de dose significativa. Tem previsão para os próximos grupos para vir a vacinação? Sexta-feira saem as resoluções para as próximas idades, né? A de 59 para baixo. Ainda não está sendo definido nesse momento isso, porque eles têm uma preocupação muito grande com a previsão já da segunda dose. Não adianta sair vacinando a primeira dose em larga escala sem ter a previsão da segunda dose dessas pessoas, porque seria uma incoerência técnica, né? Prefeito, ontem nós tivemos, através da assessoria de comunicação, a informação do atendimento aos profissionais de transporte escolar. Entre tantas outras profissões que acabaram sendo prejudicadas na pandemia, esta é uma delas. Por gentileza, o senhor puder trazer para nós uma análise assim, mais técnica, né, prefeito, enfim, o que aconteceu ali, o que foi possível fazer para essa classe, que deve voltar logo aí às ações, né, assim que forem retomadas aí as aulas na rede municipal. Perfeito. Nós estamos seguindo, né, o calendário nacional de imunização. Esse calendário é quem estabelece a sequência, né, das chamadas prioridades, né, as categorias prioritárias a serem vacinadas. Isso não está suscetível à nossa concordância ou não. Prefeito, desculpa, eu acho que o senhor não acabou não entendendo. Eu falo a respeito dos profissionais, quando ontem foi veiculado, né, a respeito da antecipação de valores, enfim, essa questão econômica envolvendo a classe, que a prefeitura agora começa a atender esses profissionais que foram tão prejudicados. Quanto à vacinação, a gente sabe, né, o PNI, enfim, né, mas eu queria que o senhor abordasse ontem essa reunião no gabinete, a presença desses profissionais. Nós tivemos uma tira curta, né, na informação. E aí o senhor, como prefeito, trazer esses detalhes dessa reunião, né, essa expectativa dos profissionais que devem retornar, então, no dia 2 aí de julho, né, conforme confirmado. Eu acho que é por aí, né? Tá, eu tinha entendido referente à vacinação da categoria, mas não, é em relação à concessão, né, daqueles recursos. Isso, exatamente, obrigado, prefeito. Isso, desculpa aí se o senhor não entendeu aí, mas a ideia é essa mesmo. Tratar desse momento, né, que ficou tão aguardado e gerou tanta expectativa, por gentileza. Nós conseguimos, né, isso já tinha sido anunciado antes, nós conseguimos aqui no jurídico acharmos uma jurisprudência e um embasamento no tribunal que permitisse que esses transportadores
pudessem acessar aquele coeficiente de 20% referente à sua linha, né? E referente a esse primeiro semestre de 2021, que eles não trabalharam, porque eles têm a despesa, têm o custo fixo, a categoria deles foi extremamente prejudicada, talvez uma das mais prejudicadas, né? E então nós conseguimos contemplá-lo dessa maneira. Não, talvez, eu não sei aqui te dizer se todos aderiram, mas foram muitos que aderiram, né? Na reunião não estiveram presentes apenas dois, um que era de Júlio de Castilhos, tem linha com a Secretaria, e o outro que estava no atendimento médico. O restante todos vieram e todos aderiram, e isso para nós é uma satisfação muito grande, né? Poder ajudar essas pessoas. Eles têm taxas aí para regularizar os veículos, tem revisão, tem uma série de coisas. Então a gente lutou muito, né? Nós lutamos muito aí para acharmos uma maneira, e é importante dizer que essa maneira não exige que eles garantia real por essa concessão. Eles têm sim assumindo um endividamento, né? Sem juros, sem correções, parcelado, e que, caso eles não honrem, digamos assim, né? Não fiquem adimplentes, eles entrarão na dívida ativa do município, mas não terão que penhorar aí nenhum tipo de bem para garantir esse recurso. Uma outra novidade que eu aproveito a oportunidade para dizer é que as pessoas, os transportadores que forem trabalhar no segundo semestre, né, conosco, ou a partir de quando voltar às aulas, essa taxa de aproximadamente R$ 250 que eles têm da vistoria dos veículos lá em Santa Maria, que mudou esse regramento. Antes eles podiam fazer a vistoria aqui no PAN, aí essa taxa nós vamos arcar. Então já está sendo feito um projeto de lei, né? Isso é mais uma coisa que nós estamos fazendo para tentar, né, de certa forma, atenuar o sacrifício que eles estão tendo, né? Tiveram durante mais de um ano, vamos dizer assim. Arcarmos com essa taxa. Está sendo feito um projeto de lei, vai ser enviado ao Legislativo. Tenho certeza que o Legislativo, como tem sido nosso parceiro aí, com unanimidade, eu diria, acolherá essa demanda e nós poderemos ajudá-los também dessa maneira. Prefeito, voltando à questão da vacinação, os ouvintes estão atentos a esta coletiva, como sempre, e estão perguntando se há possibilidade de vacinação dos motoristas e caminhoneiros no sábado. Olha, eu não saberia responder, porque eu não sei a questão do operacional, né? Não havia essa demanda, então o operacional da Secretaria de Saúde, também da questão do pessoal, especificamente da vacinação, eu não saberia responder. Eu sei que hoje a demanda foi muito grande, né? Tem vacina sobrando, não precisa... hoje não foi dado, inclusive, as fichas, porque as pessoas já iam chegando, já iam tomando assento e estão sendo vacinadas, né? Mas a respeito de algum residual de demanda para sábado, eu teria que consultar a Secretaria de Saúde para poder responder essas perguntas, ou eu até diria a esse ouvinte aí, que tem uma pergunta muito interessante, que ligue para o secretário Vinícius, agora pela manhã, agora mesmo, ou logo à tarde, para tirar essa dúvida. Para mim, não sei se para mim fechar aqui a questão de questionamento com o senhor, há uma grande discussão na comunidade sobre as escolas estaduais que estão mobilizadas contra uma possível entrega do seu patrimônio para o município. O que há de concreto a respeito, prefeito? Pode nos falar? Essa pauta, né, eu ontem tomei conhecimento, até tomei conhecimento de uma manifestação da vereadora Rossi, né, na Câmara, na sessão, e a qual eu presto os meus cumprimentos, porque foi uma manifestação muito inteligente, né, uma manifestação digna de oposição, trazendo à pauta um assunto pertinente, que realmente é pertinente, né, e de uma maneira muito educada, uma maneira
sem agredir o executivo, né? Então foi uma oposição muito bem feita, eu presto meus cumprimentos, não esperava nada diferente dela, porque é uma pessoa muito qualificada, uma docente, né? Também vi outras manifestações aí de um outro vereador que me causou uma certa surpresa, porque uma manifestação já agressiva e direcionada ao executivo municipal, e me preocupou muito esse tipo de manifestação do vereador, porque o telefone tocou aqui, porque todas essas agressões, né, que me parece, inclusive, que estava convocando a comunidade a se voltar contra a uma atitude inapropriada ou algo do tipo, não me lembro, porque não me printaram e me mandaram, mas mais ou menos convocando a comunidade a ficar contra o executivo municipal. Eu queria dizer a esse vereador que tem que substituir a palavra municipal por estadual, né? Ele está convocando a comunidade a ficar contra o executivo estadual e, inclusive, é do partido dele. E me preocupou isso, porque se alguém denunciá-lo à comissão de ética do seu partido no governo do estado, possivelmente ele venha a sofrer alguma repreensão lá, né? Uhum. Alguma chamada, porque ele está fazendo oposição ao próprio partido. Eu, em momento algum, solicitei municipalização de Joaquim Nabuco, tá? Não se cogita, sob hipótese alguma, fechamento de Joaquim Nabuco. Eu já vi que outras pessoas pegaram o bonde andando, já distorceram, dizendo que eu queria fechar escola do Joaquim Nabuco. Isso não existe. Tá? É aquele telefone sem fio. Um fala uma coisa, o outro vai distorcendo, lá no final cria-se uma pantomima aí na comunidade, e com alguns opositores do governo querendo tirar proveito, né? E querendo daqui a pouco afetar a imagem do nosso trabalho, aí, do nosso grupo, e eu não posso permitir esse tipo de coisa, né? A nossa gestão tem sido muito séria, muito responsável, e nós estamos muito focados no desenvolvimento da cidade, do município, a população sabe disso, tem percebido. Eu chamo a atenção da comunidade que fique muito atenta a quem fala e o que fala, para interpretar quais os reais interesses dessas pessoas que estão falando. Se é uma oposição vadia ou se é uma oposição consciente. Por exemplo, eu resgato aqui que a própria presidenta Dilma, que você chamava de presidenta, né, ela privatizou a Infraero. A privatização de empresas públicas, ela tem sido uma constância nos últimos todos governos, seja de esquerda, de direita, de centro, o que for. Por quê? Porque ela é uma necessidade de ajuste de máquina pública. As empresas públicas, via de regra, são menos eficientes que as empresas privadas. E elas acabam dando um desequilíbrio no caixa do governo, né? Seja federal ou estadual. Então, essa é uma tendência. Esse vereador que se posicionou de maneira extremamente infeliz, talvez até por falta de informação, porque ele acusa o município de estar organizando isso, está faltando informação, está faltando o diálogo dele com o próprio governo estadual, que é do partido dele, em saber que isso é uma tendência do próprio governo do Estado. O governo do Estado já privatizou a parte da CE, agora já, na data de ontem, aprovou sem plebiscito, né, a privatização, aí, a continuidade do processo de privatização, inclusive do Banrisul, da Procergs, da CE Transmissão. Quer dizer, isso o governador do Estado tem feito, tem adotado medidas não simpáticas, mas acredito eu, muito responsáveis, enquanto a sanar as finanças do Estado. O Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul é um estado rico com um governo pobre, né? E ele é pobre porque o formato dele é ineficiente, o custo dele é maior do que a renda, constantemente a bola de neve do déficit financeiro do governo do Estado, ela é muito grande. Então, esse governo, eu até
faço aqui os meus elogios ao governador, né, que é o qual eu já conheço, posso dizer, inclusive, ao meu amigo governador, né, ele tem sido muito responsável nesse sentido, e ele tem um programa aí que foi muito enfatizado pelo ex-secretário de Educação, Faisal, de passar aos municípios as escolas de pequeno porte, né? Nós inicialmente relutamos a esse programa, e também faço aqui minha homenagem à senhora Mariodete, né? Que é a coordenadora regional de educação em Cruz Alta. É uma pessoa excepcional, iluminada, uma pessoa qualificadíssima para o posto que ocupa, inteligentíssima e muito disponível, né, pelas causas da educação do nosso município. Então, eu presto a minha homenagem a ela. E nós relutamos um pouco, mas aceitamos essas escolas municipais, né? Num primeiro momento, essas escolas, os funcionários e professores puderam ser readequados, relocados nas demais escolas do Estado. Se o governo estadual resolver também passar as escolas de médio ou grande porte aos municípios, nós sabemos que teremos que, de certa forma, acolher os funcionários do Estado e os professores do Estado, né, dessas escolas, sejam eles contratados, concursados, isso aí haverá, inclusive por minha parte, eu não admitirei que essas pessoas sejam demitidas, sob hipótese alguma. Se algum dia nós viermos, eu digo nós, enquanto a nossa administração nesses próximos 3 anos e meio, se isso vier a cair no nosso colo nos próximos 3 anos e meio, jamais eu, como gestor público e como cidadão tipocaretanense, jamais deixaria os funcionários ou professores desamparados. Inclusive, eu pedi aqui um levantamento, está aqui na minha... vocês não vão conseguir ler, mas eu tenho aqui um levantamento de todos os salários dos professores estaduais e de todos os salários dos professores municipais nas diferentes categorias, também dos secretários de escola, dos serventes de escola, do vale-refeição, e em todas as situações o governo municipal paga aproximadamente 20%, ou algo desse tipo, a mais do que o governo estadual. Então, se esses professores, se em algum momento, por exemplo, já que está em pauta o Joaquim Nabuco, né? Se em algum momento essa escola vier para o município, esses professores seriam cedidos ao município, pelo menos eu colocaria isso como condição, né, para receber a escola, que esses professores ficassem na escola, eles passariam dentro da legalidade, não sei como é que funciona, nessa sessão se preserva o salário de origem, ou eu posso adequar o salário aos meus funcionários, eles seriam aumentados, eles receberiam mais, o vale-refeição, que me parece que eles nem recebem, porque ele é depositado e é recolhido de volta, o nosso salário é R$300 e eles passariam a receber, os funcionários da mesma forma. Então, assim, se nós formos analisar a fundo esse cenário, esse movimento que está sendo feito aí, que me parece muito envolvido por esse vereador, né, que foi muito infeliz, né, nesse movimento, em iniciar esse movimento, eu não sei se esse vereador está fazendo isso por interesse próprio dele ou de algum familiar dele, de repente, pode ser, eu não pude medir isso, mas é um movimento equivocado. Por quê? Eu não permitirei que feche a escola, eu não deixarei funcionário ou professor desamparado sob hipótese alguma, nenhum aluno será privado do ensino, os alunos do ensino fundamental seriam preservados no mesmo local. Então, assim, essa pantomima criada por essa parcela pequena aí da oposição me parece totalmente descabida. A comunidade não precisa polemizar em grupos, né? Eu acho uma situação muito confortável, né? E existe uma outra situação também que foi colocada no grupo,
seria esse colégio entregue em dação de dívida do governo do Estado. Né? De uma maneira muito responsável também, o governador tem tentado quitar, né, saldar dívidas que o Estado tem com alguns municípios. Eu diria com vários municípios, muitos municípios. E a maneira que ele tem feito isso, tem tentado fazer, como não existe caixa para isso, ele tem tentado dar alguns bens do seu patrimônio aos municípios. Quais bens? Aqueles bens, obviamente, que os municípios aceitam. Nos foi passado, em algum momento, uma relação vasta de bens, né, onde nós estamos analisando, obviamente, o custo-benefício, né, desses bens. Não adianta nós pegarmos aí algo que nos dê mais despesa e mais prejuízo, que não traga benefício à comunidade. Então, talvez um dos motivos que tenha acontecido essa pantomima, eu determinei aqui a minha engenharia, meu planejamento, que fizesse uma avaliação desses bens, para que num futuro momento nós pudéssemos voltar a tratar desse assunto, e aí foi um técnico até o Joaquim Nabuco para fazer uma avaliação, e ele foi barrado ali. Quer dizer, uma atitude indelicada, uma atitude de quem está preocupado em perder algum benefício pessoal, provavelmente, né? Porque considerando que, se eventualmente algum dia, na minha gestão, ou depois, essa escola vier a ser do município, pelo que eu tenho ciência e pelo que eu admitiria, todos os segmentos sairiam ganhando. Talvez alguma pessoa, isoladamente, que imagina que vá sair perdendo, talvez esteja criando, né, esse problema, porque isso é um contrassenso. Né? O bom senso diz que todos sairão ganhando. O meu compromisso, enquanto eu estiver sentado nessa cadeira, é em beneficiar a comunidade. Eu não estou aqui para perseguir ninguém, não estou aqui para prejudicar ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui para resolver os problemas que eventualmente surgirem. Tá bom. Prefeito, obrigado pela explanação sobre esse tema. E a gente teria vários temas para discutir com o senhor, mas não vai faltar oportunidades. Da nossa parte seria isso. Obrigado pela presença aqui na programação da Rádio Tupã nessa coletiva, tá? Um abraço. Um abraço, doutor Marcos. Nós tivemos em contato, então, com a coletiva com o prefeito Gustavo Terra, que trouxe todas essas informações, essas explanações que a gente fez com ele sobre a reunião do COI, que foi na manhã de hoje. Mais detalhes você confere aqui na programação da sua Rádio Tupã. Sucesso bom tá na Tupã. Desde as primeiras horas do dia, um selecionado de ouro que vai ao encontro do jeito do seu ritmo. Porque na Tupã, o que você pensa, pede e procura é literalmente o mais importante para nós. Nunca abrindo mão da qualidade e da potência. Rádio Tupã, 97.1 MHz. A todo momento com novas informações ou levando a música que você prefere. O rádio é o meio de comunicação que permanece por mais tempo ao seu lado no seu dia a dia.